assim, ó, aí fica à vontade. Enquanto instituição, o que o CTI representou para ti? Primeiramente, enquanto cidadão, aí, Rio Grandino, e como aluno, o primeiro vínculo teu, né? Enfim, fica à vontade. Bom, na verdade, eu passei 60% ou mais do tempo da minha vida, mais 70% do tempo da minha vida, em torno dessa instituição, né, CTI e FURG. Na verdade, elas se confundem. Né? Eu entrei como aluno aqui em 1977. Eram 2 cursos apenas naquela época, eletrotécnica de geração, mas já era um processo bastante difícil, né? Atraía uma grande quantidade de interessados, não era fácil ingressar. Né? Eram 30 vagas apenas para cada um dos cursos, né? No diurno, e 30 vagas no noturno. Era um grupo bastante reduzido. Né? A escola tinha em torno de 300 alunos, no limite, com as turmas cheias. Tinha em torno de 20 professores, né? Era muito menor do que é hoje. Mas com certeza, os primeiros anos, os primeiros momentos que se passam nessas instituições representam muito na vida de todos que passam por aqui. Né? Porque a transição do ensino fundamental de uma escola convencional para uma escola aberta, como era o CTI e continua sendo hoje o IFE, ela é muito difícil, principalmente para um adolescente, no início da adolescência, com 14 anos, 15 anos, com aquele choque de liberdade. Então esse é um momento marcante. E uma característica que sempre houve aqui dentro do CTI, do IFE, é a união das turmas. Então, lembro muito aí da minha turma, né? A turma permanecia o tempo todo junta praticamente. Né? A gente entrava numa turma de 30 alunos e aqueles 30 iam praticamente juntos até o final. Né? Então, uma existência, pegava alguns que estavam aprovados do ano anterior, mas o grupo em si se mantinha. Né? Eu lembro assim, com muito carinho de todas as pessoas, todos os colegas da minha turma, aí, cada um tomou um rumo, muitos completamente diferentes. Né? Mas é um período que é guardado com muito carinho. Aí, né? Eu passei aqueles 3 anos como aluno aqui, depois, na sequência, entrei na engenharia da FURG, mas nunca deixei de frequentar o CTI, né? E até por isso eu sou professor hoje daqui, porque eu fiquei como professor mais ou menos por acaso. Não. Eu fui no CTI um dia, era na Luiz Loréia, então, em 1983, já estava no 3º ano da engenharia, e fui me informar a respeito do curso de refrigeração. Tinha interesse em fazer um segundo curso, estava pensando na possibilidade de fazer um segundo curso. E naquele dia lá tinha saído um professor de matemática. E aí um ex-professor, o Bolivar, me viu lá circulando e sugeriu ao diretor da época, o Jorge Barros, olha, o Oswaldo era bom aluno e tal, quem sabe? Aí eu olhei, mas ele é cabeludo, barbudo, muito novo, será que vai dar para coisa? E acabaram me chamando, e eu entrei assim meio por acaso como professor ali. Na verdade eu fiquei afastado de fato do CTI de 1977 até hoje por 3 anos apenas, né? Porque em 83 eu já entrei como professor, isso já faz 30 anos. Né? Então nos últimos 36 anos, né, eu tenho 51, né? Eu tive 33 deles dentro dessa instituição aqui, né? Fora os outros 3 que eu nunca deixei de circular por aqui. Isso é uma marca também do CTI, né? Quem passa por aqui sempre volta. Né? Às vezes as pessoas estão distantes, em outras cidades, outros estados, outros países, às vezes. Né? E sempre que passam por aqui, vêm visitar a instituição, conversar com o pessoal da época. E a maioria com muito agradecimento pelo que a instituição fez por elas, assim como eu tenho também. Né? Toda a minha vida profissional eu devo a essa instituição, né? O CTI e a FURG. Né? Eu entrei como professor aqui em 1983
paralelamente fazia o meu curso de graduação em engenharia, depois fiz a outra graduação, licenciatura em matemática, fiz especialização em engenharia, tudo pela FURG, né? Depois fiz meu mestrado e doutorado fora, em outra instituição, né? Mas custeado pela FURG, graças à FURG, né? Graças aos colegas do CTI, que naquela época não tinha substituto para afastamento ou pós-graduação, então os colegas assumiam as disciplinas, né? Uns dos outros e propiciavam que a gente fosse obter a nossa qualificação. Então, toda a minha caminhada profissional iniciou lá no ano de 1977, quando eu ingressei no CTI. É uma instituição fora de série, com grande reconhecimento, né? Sempre foi, desde o início, continua sendo até hoje, com reconhecida qualidade, né? Todos os pais gostariam que seus filhos estudassem, quase todos os pais gostariam que seus filhos estudassem aqui. Às vezes até contra gosto, os jovens vêm para cá forçados pelo pai, mas depois acabam gostando e acabam pegando amor pela instituição também. Então esse é um fato, né? E isso inclusive dentro do Instituto Federal é um diferencial, não é assim, nenhum outro lugar é assim. Nos outros 11 campos hoje do Instituto, nenhum deles é assim. Aqui se vê pela rua, aí, logo que passa o resultado, as faixas, as parabéns, CTI, FRS e tal. E tem uma faixa que eu até tirei uma foto aí guardada aqui para o pessoal mostrar, que dizia que o melhor do mundo é a entrada da FRS, né? Um aluno que entrou na fabricação mecânica. Isso dá uma ideia do quanto a comunidade valoriza essa instituição. Claro que o nome FRS ele não está gravado ainda na memória das pessoas da comunidade, né? As pessoas muitos ainda falam no CTI. É difícil desapegar do nome, mas é a mesma instituição e a qualidade é reconhecida, as pessoas reconhecem, as empresas sabem, né? As empresas sabem, tanto não é à toa que, né, os nossos egressos hoje, todos eles estão empregados, basta querer trabalhar, tem vaga garantida no mercado de trabalho. Então, a comunidade em geral, os pais querem que os seus filhos estejam aqui, reconhecem a qualidade da instituição, a qualidade acadêmica e a formação que ela dá para os seus alunos, não só a formação técnica, porque muitos dos alunos que passam por aqui, eles acabam não indo exercer a profissão que eles aprendem aqui. É o meu caso, eu fiz eletrotécnica, mas nunca exerci a profissão de eletrotécnica, mas, e assim com muitos outros, né, que passaram por aqui, mas as pessoas que passam por aqui, elas têm uma formação de vida, uma formação cidadã, né? Isso talvez seja o maior valor da instituição. A pessoa que termina aqui um curso, ela sai preparada para tomar o caminho que ela escolher, seja continuar na linha acadêmica, agora antes era só curso técnico, agora nós temos os cursos superiores também, quem sabe no futuro uma pós-graduação até há a possibilidade de continuar a vida acadêmica aqui, mas mais fora também. Então, nossos alunos hoje fazem o Enem e conseguem excelentes resultados e escolhem as universidades para onde eles querem ir, se quiserem continuar estudando. Mas se quiserem trabalhar, eles têm vaga garantida no mercado de trabalho. Então, isso mostra a força da instituição. E, bom, falasse como enquanto aluno, né? Já. Misturei, cara. Mais tranquilo. Enquanto aluno, foi a formação toda ali, no início, né? Enquanto docente também, iniciando então em 83, né? E vamos seguir então, enquanto docente, na carreira profissional aqui dentro, né? Como é que foi, né? Eu tive a felicidade de acompanhar o crescimento da instituição CTI, né? Quando eu entrei aqui como aluno, até o momento que eu entrei como professor, não houve praticamente mudança. O CTI ele se manteve praticamente estagnado em termos de tamanho de aluno, número de alunos, de professores, por vários anos. Não é? Eram só os 2 cursos iniciais, quando eletrotécnica e refrigeração. Quando eu entrei como aluno ainda eram esses 2 cursos só, quando entrei como professor também.
E eu tive a oportunidade então de acompanhar o crescimento, né? Em 1986, na gestão do professor Hugo Passos, um profissional exemplar aqui, que deu prazer de trabalhar junto, até hoje um amigo que eu tenho grande consideração. Na gestão dele, ele foi gestor por 3 anos apenas, mas já foi um marco, porque ali se deu a primeira mudança, né? Em 86 isso, né? Já tinha mais de 20 anos a instituição, né? E se criou o 3º curso de processamento de dados na época, né? Que depois se transformou em informática. Ali foi o primeiro marco, então, ali a escola começou a crescer, né? Depois, já no final, já no início dos anos 2000, foram criados os cursos de enfermagem e geomática, né? Ou geoprocessamento, né? Na gestão do Alexandre Machado, né? Também foi outro colega do qual inclusive eu fui presidente da banca de concurso, né? Eu acompanhei desde o início aqui, né? Uma pessoa também que tem demonstrado ao longo do tempo o seu valor profissional e a dedicação à instituição também. E aí nós tínhamos 5 cursos no ano 2000 e eu sempre participei ao longo de todo esse tempo, sempre gostei de participar de tudo que era possível, de comissões, né? Passei pelo sindicato, pelo FURG, fui membro da primeira CPPD que existiu aqui na FURG na época, né? Da primeira e da segunda CPPD. Depois tive outra passagem na CPPD, fui membro de comissões de enquadramento, e isso me deu muito conhecimento da instituição e muita experiência, né? E acabou que no ano de 2005 eu acabei chegando na direção da escola, né? Acabei chegando na direção e tive também a grande felicidade de estar à frente, né, da direção, agora com um grupo de apoio, né, que ninguém trabalha sozinho, é um grupo do qual eu me orgulho muito também, né, que trabalhou comigo aqui durante toda a minha gestão. Esse é um grande orgulho que eu tenho. A gente começou com um grupo na gestão, era uma estrutura reduzida na época, em 2005, 3 pessoas, né, eu, a Cleio e o Marcos, né, e terminamos no início de 2013, né, só acrescentando pessoas na nossa gestão, no nosso grupo. Ninguém saiu, só foram acrescentadas pessoas, todos trabalhando pela instituição, de modo que a gente conseguiu, estando no lugar certo, na hora certa, participar do momento de maior crescimento da instituição, né. Nesse período foram criados 6 novos cursos, nós tínhamos 5, hoje temos 11, mais 50% dos cursos que nós temos atualmente foram criados nesse curto período de tempo aí. Foram criados os primeiros cursos superiores, na parceria com a FURG e o REUNI, os cursos que agora passaram para o IFRS definitivamente, né? O ingresso passa a ser pelo IFRS, né? Então foi um marco diferencial, né? Os primeiros cursos superiores. Curso superior de licenciatura, educação profissional também, foi criado nesse período. E dois cursos focados nos arranjos produtivos locais do momento, né? Automação industrial e fabricação mecânica, que eram, né, pelo levantamento da necessidade de mão de obra, as maiores demandas do polo naval. Então, esse período de crescimento, né, ele trouxe também a oportunidade de um grande número de novos servidores, do ingresso de um grande número de novos servidores e uma ampliação do número de alunos também, sem parâmetro anterior. Aí tá, seguimos a linha profissional. A questão eu ia falar aqui da qualidade agora, falar assim, enquanto aluno, enquanto docente, diretor, passamos pela vida profissional. A questão da qualidade em si e a educação, a relação qualidade e educação, que fatores se tinha, né, propícios para boa qualidade que tinha em reconhecimento da comunidade, mas eram os alunos, eram os professores, era o ambiente, né, era o mercado, e isso para trás e para frente, perspectivas, né, de qualidade, educação, políticas do governo, enfim. Por que os egressos do CTI, do Instituto Federal, têm qualidade? Porque eles são bons, né? Eu lembro que isso começou a aparecer muito
quando o resultado do Enem passou a ser divulgado e fazer um ranking por instituição, né? Claro, divulgando as notas, automaticamente a imprensa fazia esse ranking, né? E nós, lá desde o primeiro ano em que houve a divulgação, 2005, foi o meu primeiro ano na direção, nós figuramos entre as 10 melhores escolas públicas do Rio Grande do Sul e as 100 melhores escolas públicas do Brasil, né? Entre mais de 1.000 escolas do Rio Grande do Sul, entre mais de 10.000 escolas que têm ensino médio no Brasil, nós estamos ali entre as 10 primeiras aqui, entre as 100 primeiras do Brasil, né? Já no estado nós chegamos a estar entre as 5 primeiras, né? Então, e é sempre quando saiu o resultado, a imprensa vinha, qual é o motivo? Na verdade são uma série de motivos, não é um motivo, né? São vários motivos. Os alunos são bons, Por que os alunos são bons? Bom, tem um processo de ingresso bastante disputado, então há uma espécie de seleção, porque os que têm as melhores notas na prova são aqueles que ingressam, mas esse não é o único fator, né? Até porque isso se discutia lá na época que se resolveu mudar do médio puro para o integrado. Não, vai mudar o perfil do aluno. Realmente mudou muito o perfil do aluno. Nós tínhamos alunos basicamente oriundos, quando era ensino médio puro, das escolas privadas, alunos de classe média alta. Mudou muito. Hoje, os nossos alunos que ingressam no integrado, mais de 70% são oriundos de escolas públicas. Mas o integrado são 4 anos, né? Então nós temos um tempo longo para dar uma boa formação a esse aluno e ele segue com qualidade. E é isso que acontece. Os professores da mesma forma, os servidores, os técnicos, os servidores em geral. Os concursos para ingresso como servidores, são concursos públicos que atraem um grande número de interessados. Então, da mesma forma, né, que há uma espécie de seleção para os alunos que ingressam, né, o pessoal que tiver as melhores notas no processo de ingresso consegue se matricular em um dos nossos cursos, da mesma forma para os servidores. Onde se faz um concurso para técnico ou para docente, atrai um número muito grande de interessados e as pessoas melhor qualificadas entram. Então isso é uma garantia, na verdade, isso acaba se tornando um conjunto, né? Bons alunos ingressando, bons servidores, né? E além disso, acompanhado, principalmente nos últimos anos, de um grande investimento do governo, né? Nunca houve um orçamento, nunca houve uma ampliação do orçamento tão grande como agora, verbas para investimento, verbas para custeio, assistência estudantil, que era uma coisa que não existia até bem pouco tempo, agora existe uma verba muito grande para assistência estudantil, então se incentiva a permanência do aluno na instituição, se dá todas as condições para que ele permaneça, mesmo muitas vezes com dificuldade, né? Hoje tem uma linha aí de benefícios muito grandes para os estudantes, né? Todos esses fatores conjugados, né? Esse aporte financeiro ele propicia que se tenha equipamentos de qualidade, laboratórios de qualidade, né? Que o espaço físico seja bom, que as salas de aula sejam boas, que tenham bons equipamentos, modernos equipamentos de informática. Então é um conjunto de fatores que fazem com que o profissional saia com qualidade, né? Mesmo em alguns anos em que houve uma dificuldade, porque o governo não investia tanto e teve um período muito dolorido mesmo, né, em que não se tinha recursos mínimos, né? Mal se tinha recursos para pagar as custas de energia elétrica, água, telefonia. Mesmo naquele período não caiu a qualidade. Por quê? Porque os alunos continuavam sendo bons, os servidores continuavam sendo os mais capazes, né? E isso garantia a qualidade. Mesmo o aluno não tendo os melhores equipamentos, muitas vezes nem tendo muitas aulas de laboratório, porque tinha poucos laboratórios, poucos equipamentos, mesmo assim, ele saía com uma preparação tal que ele conseguia, nos estágios e depois ao longo do exercício da sua profissão ou na vida acadêmica, ele conseguia
desenvolver, né? Porque a base que ele levava daqui era muito grande, muito forte. Né? Não só a base técnica, mas como já tinha falado lá no início, a formação cidadã que ele recebe. Né? Então, um dos principais fatores que faz com que a formação seja boa é essa abrangência. Não é só uma formação técnica, né? É uma formação muito mais ampla. Né? E por isso, a qualidade do egresso dessa instituição. Essa qualidade vai acabar adentrando ali a universidade, incentivando, né? Todos eles são bem preparados, né, para cursar a universidade, faculdades, né? Com certeza. Além disso, aqui nós temos a felicidade de ter uma universidade pública também de qualidade, que oferece uma continuidade, propicia uma continuidade da formação. Se o aluno quer normalmente os alunos, quem queria continuar estudando eletrotécnica e refrigeração, fazia uma engenharia. Tinha aqui na FURG engenharia, também uma instituição de reconhecida qualidade e tradição. E a gente sempre teve esse retorno da universidade, né? Principalmente aqui, que a gente tinha contato muito próximo com a FURG. Né? Sempre dizia, os melhores alunos são aqueles que vêm do CTI na época. Né? Os melhores alunos da engenharia eram aqueles que vêm do CTI, porque eles sabiam estudar já, né? Estavam preparados. Uma das coisas que se aprende aqui é estudar. E sabendo estudar, você vai longe. Sim. E já tocando nisso, com a relação com a FURG, como é que era essa relação, como é que a FURG enxergava, né, o CTI, né? A gente já viu alguns pontos positivos e uns negativos durante as outras entrevistas, enfim. Mas como é que era isso desde o início, como é que era encarado e até o final agora, como é que era essa relação? No fundo isso dependia um pouco da integração da gestão da FURG com a gestão do CTI na época. Eu não acompanhei muito o início, mas eu acredito que, claro, não tinha como, né? Mas acredito que lá no início, ver que os primeiros diretores do CTI eram da universidade, né? Professores da universidade, do magistério superior, né? O CTI nasceu junto à Escola de Engenharia da FURG. O primeiro diretor também foi diretor. O primeiro diretor foi o professor Ivo Braga, na verdade, por um período curto de tempo, não cheguei a conviver com ele. Né? Depois, na sequência, por 8 anos, teve o professor Mário Alquati, que também foi diretor da Escola de Engenharia, um dos principais professores da engenharia. Então tinha um carinho muito especial pelo CTI. No início, inclusive, a maioria dos professores eram professores da universidade, o CTI não tinha um quadro próprio. Né? Quando eu ingressei aqui como professor era misto, tinha alguns professores ainda da universidade e uma parte do quadro já era contratado pelo próprio CTI. Depois isso foi mudando, a gente ficou com o nosso quadro próprio. E aí a relação com a universidade, ela dependia muito da gestão da universidade. Teve alguns períodos que foram complicados, né? Porque, no início o CTI não tinha orçamento, né? Não tinha um orçamento próprio, havia um orçamento da universidade, e o orçamento da universidade era dividido entre os vários departamentos e o CTI. Que eram 18 departamentos, mais CTI, 19 de orçamento, que a maioria das vezes não era tão grande, então não dava para fazer muita coisa com o orçamento. Depois, já na gestão do Loureiro, foram os primeiros orçamentos específicos, a partir da CETEC. E aí tinha um problema que todas as instituições vinculadas às universidades tinham, que era as universidades ficavam com boa parte desse orçamento, não repassavam integralmente. Né? Umas ficavam com mais, outras ficavam com menos. Praticamente todas as universidades faziam isso. Né? Algumas pegavam todo o orçamento e administravam, e a vinculada tinha muito pouca autonomia. E quando eu tive muita felicidade de quando eu entrei aqui, tinha uma grande proximidade com a reitoria da FURG, e eles nunca tocaram um centavo do nosso orçamento. Então, no meu período aqui, não tem nenhuma queixa, pelo contrário. Muitas vezes, inclusive, houve até complementação, o próprio ginásio aqui, né? Se não fosse a FURG, a gente não teria feito ginásio. Né? Teve momentos em que a FURG colocou dinheiro aqui. Então, não só eles nos deixavam todo o orçamento, como colocavam dinheiro, eles sempre deram todo o apoio também. E no momento da desvinculação também, né, quando começou a se falar em institutos federais, a gente levou o assunto à reitoria, e eles entenderam
que se nós decidíssemos sair, eles dariam todo o apoio, porque era para a comunidade haveria um grande crescimento, mais uma instituição federal, uma cidade, crescimento de vagas, de servidores, e a saída, a transição super tranquila, diferente da maioria das outras escolas vinculadas. Né? Algumas das outras 8 escolas, outras 8 saíram também, se juntaram aos institutos. Algumas houve quase uma guerra aí, né? As escolas foram quase despejadas. Né? Pouquíssimas delas ficaram com o espaço ocupado. Em Porto Alegre mesmo hoje tem problemas, né? No campus Porto Alegre com a URGS, disputa de espaço, né? A URGS quer pegar um espaço que era ocupado pela Escola Técnica. A Escola Técnica, o campus Porto Alegre ainda está usando aquele espaço para alguns cursos, então tem um conflito. A mesma coisa aconteceu em Santa Catarina, no Rio, onde houve outras escolas que se desvincularam. Né? No Paraná também, o Instituto Federal do Paraná, que era uma escola vinculada também, foi praticamente despejado lá pela reitoria. Né? E aqui não. Aqui, infelizmente, a gente teve, tanto na minha gestão, como pelo que eu tenho acompanhado na gestão do Lula, agora continua da mesma forma, a universidade dando todo o apoio. Né? E se não fosse esse apoio, a gente não teria conseguido o avanço que tivemos. Só o fato deles nos passarem em todo o campo de cidade aqui, mesmo sofrendo, por isso sofreram inclusive algumas críticas lá internas na universidade, de bastidores, como é que estão dando para o CTI, aquela área, história, FURG, nada FURG, na verdade é uma área pública, federal. Nós estamos administrando, e a FERES está administrando agora, mas a cidade ganhou. Né? Sim. Até já seguindo também nessa linha, em relação então, ok, a transição em si, né? Desde a lei foi a primeira coisa, ou antes disso já como foi esse encaminhamento? Acho que existia uma proposta já antiga, né, no discurso tecnológico, né? E não sei se isso culminou, enfim, nas escolas. Como é que foi os institutos e a transição? Os institutos federais, a discussão surgiu, foi muito rápido, assim, em 2008, começou essa discussão, no início de 2008, e avançou muito rápido. Né? Nós discutimos, nós tínhamos o conselho, era o CONDETUF, Conselho dos Diretores das Escolas Vinculadas, né? E nós discutimos lá, e eram 33 escolas, só 8 decidiram aderir à proposta de criação dos institutos federais. Né? E hoje não resta dúvida que foi um passo muito bem dado, né? Tanto que várias das que naquele primeiro momento não aderiram, agora estão tentando rever essa posição e passaram a fazer parte dos institutos federais. Né? Mas durante o ano de 2008 nós conversamos com as instituições que formariam o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Até haveria naquele momento a possibilidade de a gente aderir ao sul-rio-grandense, né? Cuja proposta era encabeçada pelo Cefet de Pelotas na época, né? Seria a principal unidade das que formam o Instituto. Na verdade, o Instituto Sul-Rio-Grandense era bastante diferente do nosso na sua formação. Basicamente era o Cefet de Pelotas e algumas escolas vinculadas. Então, se nós fôssemos com eles, nós chegaríamos como uma escola num todo que já existia. Enquanto que no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a gente estava compondo com 4 outras instituições, né? 3 já existentes e uma criada na lei. 4 outras, 3 autarquias, mais a escola técnica vinculada à URGS. Né? E de portes semelhantes, inclusive, a nós. Isso foi um fator que pesou. Nós achamos que teríamos mais possibilidade de contribuir no desenvolvimento e de crescer dentro dessa instituição. Então nós fizemos uma discussão bastante calma internamente aqui, né? Primeiro discutimos se iríamos aderir aos institutos federais ou não. Para isso, a gente, no embasamento dessa discussão, o próprio professor Eliezer, secretário da CETEC na época, esteve aqui em Rio Grande e conversou com os servidores, né? E com calma a gente tomou a decisão, né, de aderir à proposta e passar a compor
como um campus do Instituto Federal. Por quê? Porque nós vimos a possibilidade de um crescimento da instituição, um ganho para a comunidade, para os servidores. Talvez era discutível, tanto que alguns acabaram ficando. Nós tínhamos naquela época efetivos 45 servidores, algumas vagas não estavam ocupadas. Destes, 10 acabaram ficando na FURG, né? Já que a FURG tinha, para os servidores, algumas vantagens, uma instituição estabelecida, um plano de saúde muito bom da Unimed, né? Que nós perdemos, tinha a FURG, a ProFURG, essa infelizmente mudou o estatuto e a gente continuou, os docentes puderam continuar participando, né? Mas era um desafio, né? Porque a gente estava entrando numa instituição nova. Mas nós decidimos pela adesão, com o apoio da administração. No Conselho Superior foi por aclamação, não teve nenhuma contestação à saída do CTI da FURG, né? Como teve em outras instituições, né? Que eram instituições que conselheiros pediram vistas ao processo, houve grande disputa e tal, porque as instituições não queriam deixar perder a sua escola, digamos assim, né? Mas a FURG entendeu que estava ganhando, não estava perdendo nada, né? A comunidade estava ganhando, estaria ganhando. Aí nós saímos, então, aí, no papel, oficialmente, em dezembro de 2008 se deu a criação, né? Mas, na verdade, a transição ela não se deu por completo até hoje. Teve um primeiro momento em que foi passado o patrimônio para o IFRS, né? Os bens móveis, o próprio imóvel, até hoje tem uma pendência aí, não está no nome do IFRS. Os servidores passaram apenas em 2010, né? Os que tinham entrado pela FURG. Isso também foi um processo um tanto quanto complicado lá, né, junto ao MEC. Não, mas fora isso a transição foi super tranquila, assim, não, houve a conversa entre os reitores da FURG e do IFRS sempre foi bastante tranquila, nunca houve nenhum ponto de discussão, não, e está se desenrolando até hoje na mais completa calma, sem nenhum problema. Acho que uma coisa que eu não falei aqui, importante, a questão do REUNI, mesmo antes da criação do Instituto Federal, da nossa decisão do Instituto Federal, nós já tínhamos uma ampliação prevista, né, que era via REUNI, né, que foi o projeto de situação das universidades federais. O REUNI, ele trouxe verba e servidores para as instituições. E nós apresentamos, isso no início de 2008 foi, nós falávamos dos institutos federais, nós apresentamos a proposta de criação de 3 cursos superiores de tecnologia, né, via REUNI. Foi o curso de digitais, né, análise de desenvolvimento de sistema, o de eficiência energética em edificações, né, que depois acabou virando construção de edifícios, provavelmente catálogo também do MEC, né, não aceitaram esse curso, não constava no catálogo, e o de refrigeração e climatização. Então esses 3 cursos de tecnologia, eles estavam previstos no REUNI. E esses cursos, o REUNI ia até o final de 2012, né? Então nós fizemos na transição o acordo para que os alunos continuassem entrando pela FURG, já que a FURG tinha esse contrato, mas os cursos sempre foram tocados por nós, né? Desde o início, com o nosso pessoal, no nosso espaço aqui, né? Então a transição com relação a esses cursos, ela se completou, digamos, agora com a decisão do ingresso dos alunos pelo IFRS. O primeiro ingresso sendo realizado no ano de 2013. Então, a partir de agora, os alunos já ingressam matriculados no IFRS. Anteriormente, eles eram matriculados na FURG, apesar de o curso ser nosso. Era considerado curso nosso. Sim, sempre foi, tanto que até na própria matriz orçamentária, né, esses cursos apareciam no IFRS. Até a gente teve que explicar bem para o MEC lá, como é que era essa situação aí, para que eles entrassem na nossa matriz orçamentária. Os alunos eram registrados como alunos do Instituto também. Os alunos eram simultaneamente no Instituto da FURG, a matrícula era na FURG, mas eles também estavam localizados dentro dos sistemas do MEC no IFRS. Então, ao todo, em termos de cursos, desde a tua gestão, nós tivemos vários cursos ainda, né?
e que a gente falou bem, falamos da fabricação mecânica, falamos da automação. Sim, os três do Reúne, né? Os três do Reúne agora que falaste. E mais da licenciatura. Tem a licenciatura Proeja também, considerado. E os cursos Proeja também. O Proeja também foi interessante. O início desses dois cursos aí, de licenciatura e Proeja, motivações. O Proeja, nós aderimos logo no início, né? Teve muitas instituições que relutaram. O Proeja é uma ideia excelente assim, de inclusão social. Né? Então, nós aderimos em 2008, logo no início. Né? Muitas instituições postergaram para 2009. Logo no início a gente aderiu ao Proeja, né? Criou no primeiro momento o Proeja de refrigeração e ar-condicionado, que era o nome da época. Né? E foi muito interessante assim, tu abrir as portas da instituição para um público que não sonhava em passar por aqui. Um público totalmente diferenciado do nosso. Né? E é muito gratificante ver que o Proeja ele continua cada vez com mais força, né? E hoje ampliando, né? Já há alguns anos a gente abriu oportunidades de que os alunos cursassem qualquer um dos nossos subsequentes, abrindo um leque de oportunidades. Aí é muito bom a gente ver as pessoas que estavam há muito tempo afastados da vida escolar, né, voltarem a estudar nessa nova modalidade. Inclusive isso também abriu as portas para o ingresso de muitos alunos surdos na instituição, via Proeja. Se criou um canal, hoje nós recebemos praticamente todos os anos esses alunos surdos. Né? Tivemos que adequar a instituição, com muitas dificuldades lá no início, para que esses alunos fossem recebidos. Então esse é um curso completamente diferente dos outros, assim, um modelo de curso. Na verdade, o Proeja não é um curso especificamente, é uma modalidade, né, de ensino. Né? É o EJA vinculado à educação profissional. Então, aos cursos subsequentes. E como é que funciona a questão da uma cota, um número de vagas por ano disponíveis? No primeiro momento a lei dizia que teríamos que oferecer 10% das vagas de técnicos para o Proeja, né, com um aumento progressivo. Então, a gente já passou disso até. Né? No primeiro momento a gente oferecia 40 vagas, depois passamos a oferecer 80 vagas, dobramos as vagas mais. Então, a lei, na verdade, não cobrou esse incremento, né? Mas nós fizemos o incremento por nossa conta aqui, porque entendemos que esse curso merecia esse incremento e foi muito bom. O Proeja ele cresceu muito depois que ele começou ainda como na época da FURG, de CTI, né? Mas depois que nós passamos a ser um Instituto Federal, vieram as primeiras pedagogas aí, né? Podendo trabalhar melhor essa questão educacional aí, mudaram o processo de ingresso, né? O processo diferenciado, divulgação está melhor, tem melhorado, a cada dia tem melhorado, cada ano aí tem melhorado para ele, né? E é um processo que é uma modalidade de ensino que veio para ficar, né? E está em crescimento. E a licenciatura? Já a licenciatura, bom, a licenciatura ela veio com a criação dos institutos, né? Porque os institutos, na sua lei de criação lá, está explícito que 50% das vagas tem que ser cursos técnicos de nível médio, 20% de licenciatura. Os outros 30% são livres. Os tecnólogos, pode ser mais técnico, mais licenciatura, né? mais 20% tem que ser licenciatura. E como nós aqui no Rio Grande temos a FURG, uma grande tradição, aí, oferecimento de vagas que contemplam a demanda tranquilamente aqui nas licenciaturas tradicionais, nós decidimos ofertar uma licenciatura para educação profissional. Então, isso começou a ser trabalhado lá em 2009, né? E a primeira turma está se formando agora, esse ano. Né? O projeto foi trabalhado em 2009, né? Depois veio a oferta e a primeira turma está se formando agora na metade de 2013. Então, a licenciatura, a ideia é preparar esses profissionais, professores, para a educação profissional. Então,
professor que tem uma formação de bacharel, não tem a licenciatura, ele vai fazer uma licenciatura, uma formação de licenciatura na sua área. Então, um engenheiro, um enfermeiro, bacharel, ou um profissional de informática, nós abrimos para qualquer um dos cursos em que uma das áreas que nós atuamos. Temos curso pode ser da área de eletrotécnica, de refrigeração, de enfermagem, de geoprocessamento, etc. Qualquer uma dessas áreas aí, o bacharel, ele, ao final da licenciatura, ele tem a habilitação à licenciatura na sua área de atuação. Essa era uma carência que existia aqui para a formação, e existe ainda no Brasil em geral. Não se forma licenciados nas áreas que os institutos federais necessitam para a educação profissional. Então, essa licenciatura tem outros campos do instituto, tem em outros institutos também. Essa licenciatura tem esse objetivo, preparar profissionais basicamente para atuação na educação profissional. Assim, em termos de projetos e coisas que marcaram, assim, mais projetos, eventos, pode ser que aconteceram, desde lá, teu primeiro contato com o CTI até agora, e principalmente da tua gestão também, né, os marcos da tua gestão, né? Inicialmente, o CTI visava basicamente o ensino, né? Não se falava em pesquisa, algo incipiente de extensão, mas era basicamente o ensino, né? Com o projeto de extensão que se destaca, sem dúvida, é o da banda, né? Na época de CTI, há 10 anos atrás, lá, é um projeto. A banda teve um período aí de muito brilho, né? Eu peguei nos primeiros anos da minha gestão, a banda estava atuante, né? E um dos problemas que nós tivemos na transição foi que acabou interrompendo as atividades da banda, né? O contrato da banda era com a FURG e tinha sido já prorrogado por 5 anos e não podia mais ser prorrogado, tinha que ser feito um novo contrato e nós estávamos saindo da FURG e a FURG achou melhor que o contrato fosse pelo IFRS. E aí terminou o contrato da FURG e nós não tivemos tempo para fazer a licitação pelo IFRS. Depois, no ano seguinte, quando nós faremos isso, houve restrições legais para a contratação de transporte, a banda não poderia mais viajar, e acabou que houve uma interrupção aí, né? Parece que felizmente agora está se decidindo, se tentando a retomada do projeto, né? Mas a banda, sem dúvida, marcou muito, né? Desde o início da minha gestão, sempre havia requisição da apresentação da banda, pelo Exército, pela Marinha, portos, mais diversos possíveis, né? Viagens. Sempre foi muito querida na comunidade, um projeto que, sem dúvida, foi um dos que mais marcou. Outro projeto que eu considero sensacional é o Vida Saudável. Vida Saudável, um projeto também que já há vários anos ele vem atuando, né? Veio junto com nasceu junto ao sempre, ali da FURG, né? E depois veio Vida Própria, e hoje tem uma grande atuação aí também. É um projeto que tem uma grande interação com a comunidade, sem dúvida nenhuma, é um projeto marcante. Então, ao longo do tempo, tivemos muitos outros projetos, né? A Rádio Web também foi um projeto bastante interessante. Nós criamos uma identidade de extensão, né? Tivemos vários projetos aprovados no PROEX, né? E agora, com a criação dos institutos, também se abriu espaço para pesquisa, né? Então, a diversidade vai ficando cada vez maior, né? Hoje, o ensino é um componente ainda, mas a pesquisa e a extensão elas estão ganhando espaço também, né?
criatividade dos servidores é muito grande aí, cada vez mais a gente tem projetos que se destacam. E além de projetos, outros feitos, assim, marcando a tua gestão mesmo, assim, né, pra gente marcar esse período que a gente possa até incluir lá, pesquisar mais a fundo, para pegar datas e como foi, documentos. Tipo, a gente tem o ginásio, tem os cursos. Dentro da minha gestão, assim, eu diria que nós recuperamos bastante o patrimônio, a estrutura física de todos os prédios que nós ocupávamos. Nós concluímos a reforma do pavilhão 5, reformamos totalmente os pavilhões 3 e 4, o pavilhão 9. Então foi um grande investimento, sem muita verba, mas graças ao fato de que nós tínhamos 100% da verba para nós, não tinha a interferência das universidades, como existiam nas outras vinculadas, nós conseguimos essa recuperação do patrimônio. Além disso, dois grandes marcos foram o ginásio, né, que eu comentei aqui, que era uma demanda antiga aí da comunidade, né, os alunos tinham que pegar, fazer as coisas em turno oposto, tinham que pegar um ônibus lá no Campos Carreiros da FURG, 2 vezes por semana, gastavam passagem, desperdiçavam tempo no deslocamento. Hoje nós temos o ginásio aqui, um belo ginásio, né, a única quadra oficial da cidade, né, a maior quadra da cidade é a nossa aqui, tem sido muito requisitada pela comunidade geral. E também o anfiteatro, o ginásio Mário Alquati, nosso diretor lá que deu nome ao CTI na época dos 25 anos, diretor por 8 anos da instituição Mário Alquati. E o anfiteatro era de Barros também. O anfiteatro é um prédio histórico da FURG também, lá do início da FURG. Um prédio de mais de 40 anos, mas que quando nós assumimos aqui, ele estava por ser interditado e logo em seguida acabou sendo interditado mesmo, porque havia muitas infiltrações, goteiras, o teatro estava em estado deplorável, a instalação elétrica precária, as poltronas não davam conta, e ele ficou fechado por um bom tempo, né? E nós conseguimos viabilizar uma reforma e mais que isso, uma ampliação, né? Criamos um espaço à frente do original, onde fica o anfiteatro propriamente dito, recuperamos totalmente, né? E hoje ele é um espaço que tem uma grande utilização também e também é muito requisitado pela comunidade, né? O pessoal, grupos de teatros, ONGs, etc., sempre requisitam o anfiteatro para eventos, né? É um espaço que se encaixou muito bem na comunidade. Então, essas como obras, digamos assim, foram dois marcos. Teve também a construção das passarelas, também era um desejo antigo, né? Desde a época do Loureiro, lá que foi o terceiro diretor de 8 anos, foi o Loureiro, né? Foram 4 diretores de 8 anos, né? Eu fui o 4. Na época do Loureiro surgiu a ideia da construção das passarelas interligando os prédios, né? E naquele momento lá ainda a FURG pegava bastante dinheiro do CTI e não foi possível, né? Aí depois, alguns anos depois, né, já na nossa gestão aqui, a gente conseguiu também construir a primeira parte das passarelas. Esses 3 espaços, né, o anfiteatro, o ginásio e as passarelas foram alguns marcos aí. Mas isso é a questão física, né? Mas eu acho que talvez o mais importante, que eu considero mais importante, é a questão de pessoal, né? O fato de ter propiciado esse crescimento aí, né? A geração de vagas para docentes e técnicos, né? Hoje nós temos 60 técnicos, eram 5, né? Então, e ainda tem mais para entrar ainda, né? Então, temos de 15 a 20 vagas ainda para serem preenchidas, né? Da mesma forma os docentes, né? Você abriu um espaço grande, leque aí de trabalho para profissionais do magistério. Eram muito poucas vagas. Quando eu entrei aqui como docente, tinha menos de 20 vagas de docentes, né? Hoje nós temos mais de 100. E além disso, o principal, né, o número de vagas para a comunidade, de vagas em cursos nossos. Então, se eu pudesse elencar assim, primeiro
o primeiro ponto que mais me orgulha, me satisfaz, né, na gestão foi essa grande ampliação aí do número de vagas para servidores e de vagas para alunos. Mas depois, na questão física, aí, a recuperação desses espaços todos, né, e a construção desse belo ginásio aqui, a recuperação da forma do anfiteatro e as passarelas. E deixamos muitos projetos também, né? Deixamos muitos projetos. E, infelizmente, poderia ter feito mais, né? Mas infelizmente a FURG acabou atrasando a liberação dos espaços, né? E nós, mesmo tendo condições, recursos, capacidade, potencial técnico, uma equipe de engenheiro, arquiteto, nós não tivemos a chance de construir mais, de recuperar mais, porque a FURG atrasou muito, claro, não por culpa das pessoas, mas em função dos atrasos das obras da FURG, acabou atrasando a transferência dos espaços ocupados aqui para o Campus Carreiros e a gente não teve a oportunidade de ampliar, mas com certeza agora, nos próximos anos, essa gestão e as próximas daí vão ter a oportunidade de concluir a transição, né, que eu tinha falado lá, que a transição continua nesse sentido, né? As pessoas faltam poucas para entrarem ainda dentro da nossa cota, digamos assim, atual, né? Mas espero que a gente consiga conquistar mais vagas no futuro, tanto de docentes como de técnicos, que nós estamos crescendo muito, temos um grande potencial comparado à maioria das outras instituições do Estado, e a recuperação do patrimônio aqui, né? Do patrimônio físico, já que o campus cidade é bastante antigo, né? Mas tem uma área construída muito grande aí para ser recuperada e propiciar um crescimento ainda maior da instituição. Marcas, porque tu está em andamento, tá? É atividade ainda, né? O que ele marcou, né? Resumindo assim, o que o CTI representou para ti e o que ainda nas perspectivas, né? O que ele ainda, que tu acha que ele ainda vai te dar ainda, né? Enfim, o IFRS agora, né? Não sei, é subjetivo, é bem subjetivo. É difícil de dizer assim, né? O que a instituição representa para mim, pelo tanto que ela representa, né? Até é difícil de destacar alguns pontos específicos, né? Mas a minha formação profissional foi toda aqui, né? Graças ao início lá no CTI, em continuação na FURG, toda a minha vida profissional, todo o meu crescimento se deu graças a essa instituição, né? Graças àquela formação que eu tive lá quando eu entrei aqui com 15 anos, né? E que me fez poder enxergar de uma maneira diferente o mundo em si, né? Na verdade, o CTI ele muda a visão que a pessoa tem do mundo, né? Mas dentro da instituição, as pessoas principalmente marcam bastante, né? Claro que a instituição ela muda com o tempo, né? Mas tu cria vínculos com a instituição, mas ao mesmo tempo tu vai conhecendo pessoas, vai criando vínculos pessoais, de amizades. Eu tenho muitos amigos que muitas amizades foram conquistadas aqui dentro, né? Esse é um dos maiores valores que a gente carrega, né? Eu viajei muito pela instituição, né? Graças a essa instituição eu conheço muito do país, muito do mundo, fiz várias viagens internacionais, hoje estava lá passando por ele, estava digitalizando lá os documentos, aí estava trazendo uma viagem minha lá que eu fiz lá na Europa, graças à minha formação que eu tive aqui, né? Estava indo para apresentar o trabalho, me propiciou, me abriu oportunidades de conhecer outras instituições, né? De conhecer outros trabalhos, né? E de poder juntar tudo isso e trazer essa experiência para a instituição CTI e para o Instituto, né? Que até um dos principais motivos assim, que me levou a aceitar, né, assumir uma direção geral, porque nunca foi meu objetivo, nunca quis, sempre passei ao lado da gestão, não me atraía muito, né? Talvez por um pouco de egoísmo, né? A gestão ela exige muito da pessoa, né? Mas o que me levou a assumir esse desafio foi a experiência
experiência que eu acumulei ao longo do tempo. Né? Hoje eu tenho 30 anos de experiência na atuação na rede federal e por isso também aceitei o desafio de assumir uma pró-reitoria, porque acho que com a minha experiência eu posso contribuir para o crescimento da instituição. O que esperar da instituição? Eu não espero mais nada, porque a instituição já me deu tudo, né? Tudo que eu tenho foi dado pela instituição. E o que eu tenho hoje é mais que suficiente. Agora, o que eu espero é que eu possa contribuir o máximo possível para que a instituição continue crescendo. Né? Pelos prazos legais, eu tenho menos de 4 anos ainda para me aposentar, mas acredito que nesse período ainda posso contribuir bastante para a instituição. E quem sabe eu vou refletir ainda se realmente quando chegar o momento lá eu vou realmente me aposentar ou vou continuar por aqui, né? Porque é um prazer vir trabalhar, né? É um prazer vir trabalhar, né? Porque eu trabalho entre amigos, tenho amigos de verdade nessa instituição. E o contato com os alunos também é algo que é extremamente gratificante. Tanto que eu nunca quis me afastar da sala de aula. Só o primeiro ano que eu me afastei realmente foi agora, assim, da pró-reitoria, porque seria impossível. Né? Mas mesmo nos 8 anos da direção, eu fiz questão sempre de permanecer com pelo menos uma turma, né, para ter o contato ali permanente com os alunos, né, porque antes de tudo eu me considero professor. Até por isso nunca quis me engajar muito na gestão. Mas acabei me engajando, mas consegui manter a minha parcela docente. Quem sabe, mesmo na docência ainda tem alguma coisa a contribuir. Ok. Se perdeu alguma coisa em termos, não só pela transição, por ser uma nova instituição, na história, o que se perdeu das pessoas, de modo geral, o coleguismo, não só pela questão institucional, mas enfim, da sociedade, né? Na verdade, desde o CTI lá do início para cá, claro que mudou muito, né? Por quê? Principalmente porque era um grupo reduzido antes. Tá? Nós tínhamos um grupo lá de 15, 20 pessoas. Né? Então a gente saía, já estava juntos, né? Fazia um churrasco, reunia todo mundo. Teve alguns que não gostam, não participam, mas a grande maioria ia. Não, mas claro, com o crescimento da instituição, isso acaba se tornando impossível. Né? Hoje é muito difícil reunir dentro dos servidores. Mas os grupos são normais, quer dizer, eu tenho o meu grupo de amigos dentro da instituição, né? A gente se reúne periodicamente, continua se jantando, fazendo churrasco, e é um grupo mais ou menos do tamanho que era o grupo do CTI original, e tem outros grupos formados aqui dentro. Entraram muitos servidores novos. Então, claro que não é um grupo só agora, são vários grupos de amizades, mas a instituição ela é uma só. E a grande maioria pensa no lado institucional e trabalha pela instituição. Então, mudou, sem dúvida mudou, mas era inevitável que isso acontecesse. Mas continua sendo um local extremamente bom para se trabalhar. Eu conheci muitas instituições, mesmo dentro da própria FURG, conheci muitas unidades da FURG, né, e muitas pessoas passaram por outras unidades da FURG e vieram para cá e sempre disseram que um dos melhores lugares para trabalhar era o CTI. E muitos que entraram já dentro do IFRS, daí saíram daqui e foram para outros campos, quando falam comigo, eles dizem que têm saudade, né, do campus Rio Grande, porque o ambiente é muito bom. Então, é um ambiente de trabalho muito bom. É diferente, é claro, os antigos têm aquele saudosismo, a gente saía todo mundo e tal, jantava, mas não teria como continuar daquela forma. Não teria como continuar, mas com certeza é um excelente lugar para se trabalhar. Eu me sinto em casa aqui e tenho certeza que a maioria das pessoas se sente em casa aqui também. Ok.
Oswaldo, para finalizar, tem pessoas a indicar que a gente possa, né, buscar nessa... Depois a gente vai ter um fechamento geral para ti, mas nomes assim, né, que nos auxiliem, né? Além dos diretores, que a gente vai atrás de todos, dos envolvidos nos cursos também, dos criadores. Desses cursos que tu falou, pessoas envolvidas nesses cursos, nesses... Eu tenho um bom número de aposentados ainda, e alguns até que frequentaram aí nossos Vocês querem passar depois? nossos jantares. Eu tenho muitos que eu tenho contato, sim. Tem professores lá tem alguns que foram meus professores, quando eu entrei ainda eram professores aqui. Uma das mais antigas aí, a professora Maria de Lourdes, que era professora de língua portuguesa. Foi a primeira professora, não é? Foi ela? Não. Não sei, eu sei que ela é uma professora das mais... Quando eu entrei já era das mais antigas. Fora ela ali, daqueles mais antigos ali, tem a professora Iraí, que é da educação artística, que também já é lá a esposa do professor Marcos. A esposa do professor Marcos. A Amélia e o Marcos, os dois. A Amélia também. A Amélia eu acho que já trabalhava na Fundação CTI, eu acho que talvez ela seja uma das mais antigas. Porque a Amélia, ela tinha uma escola, não lembro nem como é que era o nome, era Escola do Comércio, coisa parecida, que a Amélia trabalhava e depois passou para o CTI, que era uma escola também vinculada a uma dessas universidades, né? Faculdades, na verdade, porque a FURG foi criada pela união de várias faculdades, faculdade de Direito, de Administração, de Filosofia, né? E Escola de Engenharia. E a Escola de Engenharia tinha um... E uma dessas outras faculdades tinha uma escola também, né, aí talvez até a Amélia seja a pessoa mais indicada para esclarecer essa parte da história, que eu não conheço bem. Eu sei que ela era professora já, ela já, não sei se era professora, era servidora, de uma escola vinculada a uma dessas faculdades que deu origem à FURG, lá nos anos 60 ainda. A Amélia também, a Amélia, o Marcos, né, que é o marido dela, que também já era professor aqui era professor aqui há muitos anos já, era professor quando era aluno já. Tem mais gente aí, tem a Vera Poulsen, a Vera Hans, minha irmã do Paulo Hans. O Paulo Hans não é o professor mais antigo hoje, o servidor mais antigo hoje da instituição. Aí entrou um ano antes de mim e do Loureiro, que somos depois mesmo mais antigos. O Paulo Hans eu acho que também tem bastante para acrescentar aí. Muitas pessoas, eu posso fazer uma lista, tá? Uma listinha aí. Alunos também, depois a gente vai ver alunos que estejam destacados assim, né, no mercado também, para fazer essa tomada. E as pessoas envolvidas nesses cursos novos, nesses processos novos. O Hugo é uma pessoa que tem que falar assim, tem bastante para acrescentar, porque ele pegou a transição, na verdade, ali ele pegou a transição, a primeira transição de verdade, né? Porque no início os diretores eram sempre da FURG. O Hugo foi o primeiro diretor que não era da FURG. Foi o Ivo, depois o Ivo Braga, depois o Alquati, depois o Goiás de Barros. Esses três aí ficaram por 17 anos. Aí entrou o Hugo, completou os primeiros 20 anos. Né? Foi o primeiro diretor que não era da FURG. Tem o professor Paulo Renato, que foi diretor depois do Hugo também. Esse mora em Porto Alegre, acho que não sei falar com ele, tem os pais aqui, se não estou enganado. Tem mais gente aí, tem que olhar com calma aí, eu posso fazer uma listinha e te passo aqui. Ok. Alunos eu não lembro assim não lembro agora de cabeça, mas pô, tem um cara de alunos aí, até no exterior. Né? Tem um que está lá, tem um que é do Facebook lá. Né? Trabalha na equipe do Facebook? O pessoal da informática deve ter esse contato aí, o Carlos, mais antigo da informática. Seria legal também falar com alguns que ficaram na FURG, que eram daqui. Sim. O Décio, o José Luiz, claro, que foi diretor também, né? A Rosa. Acho que principalmente esses que eram mais antigos. Os únicos mais antigos que ficaram na FURG foram esses três aí. Os outros eram bem mais novos aí, da nova geração. A Rosa a gente já estava pensando fora do geomática. Isso, ela participou do curso geomático. A Marisa na enfermagem, né? A Marisa no início tocava sozinha em enfermagem, por um bom tempo. E aí agora esse agora...
Oi? Esses cursos agora, os tecnológicos, por exemplo? Não, os tecnólogos, bom, a refrigeração foi uma lã, basicamente, que enrolaram em cima dele. Né? O Eficiência Energética foram o Marcos e o Roberto. E o Tádias, o Carlos, o Alexandre Leite, que está na reitoria, e o Décio. E aí depois agora... Depois a licenciatura, né? O Loureiro, a Cleiton. Loureiro e Cleiton. É. Aí automação, Cleiton nosso, Cleiton da FRS? Não, o Cleiton, a automação foi o José Eli, o Cleiton veio depois. O Cleiton da FURG. Cleiton, puxa, acho que é Teixeira. Eu tenho contato dele, posso te passar depois. O Cleiton e o Casanova, eles tinham aqui no 13, na sala. Esses caras ajudaram muito, cara. Muito. O projeto curso foi praticamente eles que fizeram. E o concurso, os primeiros professores da mecânica foram eles que fizeram sozinhos também, praticamente. Uma palavra final tua, então. Vai resumir o que tu quiser. E sobre o projeto também, importância histórica, até se tu falar alguma coisa do projeto Insignar aí, enfim, fechamento. Insignar. A gente aportuguesou a coisa. Não usamos o Insignare, usamos o Insignar para... O meu avô era professor de latim. Não, esse projeto, o projeto Insignar, sem dúvida, ele vai entrar para a história do CTI. Está contando a história, está registrando a história, coletando a história, e ele vai entrar para a história. Isso é uma carência que nós temos que vai ser suprida agora. O levantamento de toda a história, desde a criação da instituição até os dias de hoje. Isso é fundamental. Isso é um marco. Tá? É importante que quanto mais tempo passa, mais longe fica o início lá e menos pessoas conhecem a história. Então, no início as pessoas vão passando a história um do outro, muita gente conhece, participou do início e vai passando. E esse momento de resgate é fundamental porque isso vai deixar registrado para o futuro. Então, é louvável toda a equipe que teve essa ideia. Eu espero que eu possa contribuir o máximo possível para que esse projeto seja o mais abrangente possível. Faça um resgate de toda a história dessa instituição. Com certeza isso vai ser muito importante para muitas pessoas, vai ser recebido com muito carinho e vai deixar uma marca profunda na história da instituição.